Ser mãe de primeira viagem não é uma tarefa fácil. A fase é de muito aprendizado e de descobertas. E o Viver Bem vai dar uma forcinha para as mamães, com dicas para lá de importantes sobre os cuidados com o bebê nos primeiros meses de vida. Nos primeiros meses de vida, o bebê precisa do auxílio da mãe e da participação do pai para praticamente tudo. Tomar banho, se aprontar para dormir ou mesmo se alimentar. O papel dos pais é fundamental para que o recém-nascido se desenvolva de maneira saudável. Mas alguns cuidados no início e com o primeiro filho se tornam difíceis para as mamães de primeira viagem. A enfermeira Giovana Assunção é especialista em primeiros cuidados com os bebês e fala sobre a importância de tratar os pequenos de forma correta. O bebê, o recém-nascido, normalmente ele é todo completinho, a gente vê ele aquele serzinho todo completinho, mas funcionalmente ele ainda apresenta algumas imaturidades. E para ele se desenvolver e adquirir suas defesas necessárias para enfrentar o mundo lá fora, é importante que ele esteja com a temperatura adequada, que ele esteja bem nutrido, essa nutrição vindo do leite materno. É importante que a higiene dele seja adequada para que ele não adquira nenhum tipo de infecção. Letícia é a primeira filha e a mãe Manuela não esconde que no começo era mesmo difícil desempenhar algumas atividades simples, como dar banho, por exemplo. Mas graças à ajuda da mãe e da sogra, ela passou bem por essa fase. Na verdade, o início, por conta da cirurgia, eu não podia estar me levantando muito tempo para não ter abscesso e tudo. Então, elas ajudavam trocando fralda, trocando a roupinha, quando eu não conseguia amamentar, dando um complemento. De acordo com a enfermeira, essa ajuda é mesmo imprescindível no início, mas as mães devem se empenhar o máximo em aprender todos os cuidados que os filhos necessitam o mais rápido possível. Se você acabou de ter bebê ou está contando os dias, fique atento. Agora a Giovana vai mostrar na prática os cuidados que as mamães, não é isso, Giovana, tem que ter com os bebês. Para começar, o banho. O primeiro cuidado que a gente tem que ter é com a temperatura dessa água. De hipótese alguma fria. Então, desse banho morno, o ideal para que a mãe possa segurar esse recém-nascido é com o antebraço voltado por baixo dele. Porque quando a gente segura assim, para começar a oferecer esse banho de costas, porque oferecendo esse primeiro contato com a água de costas, a gente causa menos estresse ao bebê. Então, segurando sempre assim, para que a minha mão também possa levar o rostinho dele, de forma que ele não engula essa água e não corra o risco de se engasgar. A cabecinha pode ser lavada desde o primeiro dia, não tem contraindicação com relação a isso, porque muitas mães, muitas pessoas acham que não deve ser lavada, então toda sujidade, toda sujeirinha tem que ter cuidado. Essa forma é ideal também porque o bebê nos primeiros dias ele tem o que muitas pessoas chamam de aquela gordurinha branquinha envolvendo a pele, que é muito escorregadia, que é o que a gente chama de verme caseoso, e ele, como ele é escorregadio, a gente tem que ter o cuidado para que realmente o bebê não escape da mão. Depois desse lado, a gente vira o bebê, sempre mantendo a cabecinha elevada, para poder continuar dando o resto do banho. O coto umbilical, que normalmente vai estar com um clampzinho de plástico aqui, ele deve ser lavado com o próprio sabonete do bebê, deve ser lavado, friccionado. Sempre ter o cuidado de, terminado o banho, secar rapidamente o bebê e aquecer. Ele não pode ficar submetido ao frio. Então, depois que eu envolvo, eu aqueço esse bebê e vou terminar os cuidados higiênicos, que é o quê? Principalmente com o coto umbilical. Então, esse coto, depois que a gente conseguir secar, aí vai ser utilizado o álcool 70%. O álcool 70% no algodão, o algodão embebido em álcool, eu passo em cima do coto e deixo secar naturalmente. A fralda, quando for ser colocada, pode vestir por cima do coto umbilical, não tem problema nenhum. E esse banho ele tem a finalidade de acalmar o bebê, seja para dormir ou receber alimentação, não é isso, Giovana? Quais são os cuidados que a mamãe deve ter agora? Se ela for agora colocá-lo para dormir, se o bebê já está confortável agora, já está bem vestido, que tem que estar sempre bem aquecido e ele for dormir, então a gente vai colocar na posição ideal, que seria esse bebê de lado, que a gente chama de decúbito lateral, a gente coloca ele de lado para evitar que, caso ele tenha se alimentado, que ele se engasgue com essa alimentação. Então o bebê sempre de ladinho, aconchegado, com algum lençol voltado para as costas dele. Então dessa forma ele consegue ficar confortável, ele consegue dormir bem, e a gente tem que estar tendo cuidado de estar vindo olhar de vez em quando esse bebê, se ele continua na posição adequada, porque o bebê ele realmente se mexe muito.
caso esse banho tenha servido para ela dar início à mamada, então vai pegar o bebê confortavelmente, vai colocá-lo na posição correta para amamentar, independente do seio que a mãe tenha escolhido, a posição correta, eu costumo sempre orientar que seja a mais confortável para a mãe e para o bebê, independente da forma como ele se encontra. Então, assim, colocar esse bebê com o corpo voltado para o corpo da mãe, a pega nesse mamilo da mãe, ela tem que ser correta, a boquinha do bebê ela tem que estar totalmente aberta, envolvendo não só o bico, que é o mamilo, como também toda essa parte amarronzada, que a gente chama de areola. Então, tem que estar envolvendo isso tudo para que o bebê possa mamar confortavelmente. E, importante, que essa mamada ela seja completa em cada mama, que ela não seja, a mãe não tire a cada 10 minutos, a cada 15 minutos, não regula-se a alimentação dessa forma, então que ele mame completamente uma mama e só após, se ainda houver necessidade, que ele realmente passe para outra mama. Caso ele adormeça após essa mamada, tem que ser colocado para arrotar. Então isso é muito importante, que a mãe coloque nessa posição em torno de 10 minutos. Então, dado em mamar e cuidar do bebê exige muita paciência, porque ela tem realmente que colocar para arrotar em torno de 10 minutos para que ele não fique cheio de gases e possa sofrer com cólicas, as cólicas do recém-nascido normais. Então, colocou para arrotar, a gente volta para a caminha para colocar para dormir com os mesmos cuidados para que esse bebê não tenha refluxo. Giovana, aí com relação aos cuidados para segurar o bebê, tanto a mãe quanto o pai, o pai morre de vontade de segurar o bebê logo quando ele nasce, mas às vezes tem medo. Como é que deve segurar a criança de maneira correta? O ideal é sempre deixar sempre a cabecinha mais elevada que o resto do corpo, para que ele não corra o risco de estar se engasgando com leite ainda presente no estômago. Então, se o pai tem carinho e aconchega no corpo, sobre o corpo, o bebê sempre fica bem confortável, porque ele ouve os batimentos cardíacos tanto da mãe quanto do pai, ele silencia aquele momento, é importante para o conforto desse bebê. Então, assim, não tem bicho de 7 cabeças segurar bebê. É importante também que saibam que o bebê não precisa já estar chacoalhando o tempo inteiro, certo? Então, se esse bebê, principalmente, acabou de amamentar, não precisa a gente chacoalhar. Basta colocar quietinho. Se você vai fazer algum movimento, que o movimento, seu movimento, o dele seja acompanhado pelo seu movimento. Outra preocupação das mamães é com o choro do bebê. Como identificar o que ele precisa em cada momento? De acordo com Manuela, as mães aprendem rápido essa parte e ela ensina como faz com a Letícia. Primeira coisa é olhar a última hora que ela comeu, né? Se já passou 2 horas, pode ser fome. Se ela não quiser comer, você pode dar uma olhadinha na fralda. Se a fralda estiver suja, com certeza é a fralda. Ela não gosta de estar com a fralda suja. E dor é aquele choro desesperador, né? É fácil de identificar. Acho que qualquer pessoa, mesmo que não seja mãe, uma criança que sente dor... Pronto. Esse daqui é manha. E para as mamães que querem aprender a lidar com o bebê antes mesmo dele nascer, é só procurar o curso de fisioterapia da UNP. Todo semestre é promovido um curso gratuito específico para gestantes. Informações podem ser obtidas através do telefone 3215-1267.